Nós temos nesse 16º domingo do tempo comum uma significativa memória do acolhimento de Abraão. O livro do Gênesis nos apresentou na primeira leitura do capítulo 18 a experiência de Abraão com 3 figuras misteriosas debaixo do carvalho de Mambré, no estágio, de fato, do meio-dia, adornando. Depois de tomar o alimento, Abraão acolhe o Senhor através do acolhimento a 3 figuras misteriosas. Essa é a passagem do livro do Gênesis que nós acabamos de acompanhar. E Marta e Maria acolhem Jesus, o Filho eterno de Deus. Em ambos os textos, a experiência vai levando aquele que acolhe, ou aqueles ou aquelas que acolheram, que acolhem, a acolher o próprio Deus e a conhecer ou a reconhecer quem está visitando. Na cultura semita, a prática da hospitalidade é sagrada. Saber acolher. Existe um provérbio que visita em casa é rei. Isso vem do ambiente semita, dos povos antigos, da Terra Santa, onde de fato o acolhimento é sagrado. E depois Moisés vai receber de Deus, e aquilo que era uma tradição e costume dos povos do Oriente se torna então uma experiência de fé, porque a lei de Moisés irá tratar da figura do estrangeiro, daquele que está num ambiente que não conhece e que de fato deve ser acolhido. Essa hospitalidade, ela tem evidentemente um sentido espiritual, além de um sentido humano, que informa os aspectos da educação, da boa conduta. Também no aspecto espiritual nos faz perceber que Deus entra na nossa vida, nos visita através das circunstâncias da nossa vida. Os vários momentos de nossa vida se tornam em oportunidades que temos para amar o próprio Deus. Nós que não podemos tocá-lo fisicamente, Deus é espírito puro, podemos tocar o Senhor através daquilo que expressamos para com nossos irmãos e irmãs. Mas aqui é importante perceber que esse texto, tratando desse encontro de Marta e Maria, e nós estamos no dia da amizade, e que providencial esse acontecimento, este evangelho no dia de hoje, porque nos ajuda a perceber os valores da amizade a partir da ótica de Deus. Nos faz entender o que de fato é ser amigo, é ter estes sinais que de fato estão firmados exclusivamente no amor, na caridade de Cristo. O que significa expressar amizade? Recordemos que em João capítulo 15, versículo 13, Jesus diz: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ele está falando dele. No grande discurso do cenáculo eucarístico, Jesus está às vésperas da paixão, está indicando como ele é amigo. A inimizade, diz Paulo, que pelo pecado tinha se levantado entre Deus e os homens, agora é rompida pelo ato supremo de amizade de Jesus, ao dar a vida para restabelecer esta comunhão, para rasgar a cortina, o muro, fazer ruir o muro de separação, e permitir que o homem pudesse estabelecer esta comunhão, voltar a esta comunhão com o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é óbvio, se voltarmos para o evangelho do último domingo, 2 aspectos são importantíssimos. O primeiro é imaginar o caminho de Jesus. No último domingo, Jesus cobrava de nós uma atitude de fé, uma obra de fé.
essa obra de fé na luz da graça, na ação da graça, assistida pela graça de Deus, aquilo que nós compreendemos como a caridade de Cristo, o amor de Cristo. E esse amor de Cristo com um conteúdo, a fé. Segundo aspecto, porque o texto de hoje menciona esse encontro de Jesus, esse acolhimento que contrasta com o que Jesus recebeu há pouco, a hostilidade que recebeu no meio dos samaritanos. Os samaritanos, no capítulo 9, versículo 53, rejeitaram Jesus porque perceberam o caminho que ele estava trilhando. Domingo passado nós tratamos da parábola do bom samaritano. E é preciso recordar que entre samaritanos e judeus existe uma inimizade profunda. Os samaritanos odeiam os judeus e vice-versa. Mas muito mais os judeus em relação aos samaritanos. Os samaritanos é mais um ato de reciprocidade neste sentimento negativo. Por quê? Porque os judeus foram levados para a Babilônia durante quase 50 anos, se purificaram da infidelidade a Deus e regressaram a Israel. Os samaritanos não. Os judeus entenderam que os samaritanos se tornaram membros de uma nação impura. E daí começou a grande história de divisão, de inimizade, de ódio entre judeus e samaritanos. E Jesus, de forma proposital, coloca um samaritano para acolher um judeu. E a olhos nus poderíamos dizer que esse acolhimento é um gesto e é um ato, e neste acolhimento se encerra tudo o que se deve fazer na vida cristã. E o texto de Deuteronômio que precedeu a parábola disse que não é somente do ato da prática que vive o homem, mas esta prática precisa estar preenchida do amor de Deus. E esse amor de Deus se manifesta nesta resposta chamada fé. Neste domingo, seguindo a mesma linha, conscientes de que estamos falando neste caminho, neste contraste, porque o evangelho de Lucas, e nós estamos em Lucas, apresenta como modelo uma grande viagem. Jesus, depois da transfiguração, diz o capítulo 9, versículo 51, aproximando-se o tempo da sua paixão, toma o caminho de Jerusalém. Jesus está a caminho de Jerusalém. Os judeus eram odiados pelos samaritanos. Os samaritanos rechaçam Jesus, diz o versículo 53. Jesus começou a jornada, não foi acolhido pelos samaritanos, também não será acolhido pelos judeus. Daí porque o evangelho, a boa nova, se volta depois para o paganismo, porque os judeus também rejeitam Jesus, a boa nova. Mas esta comunidade de Betânia, de 3 irmãos, aqui mencionamos 2 dos 3, Marta e Maria. Mas existe o terceiro, Lázaro, o grande amigo que Jesus conta uma parábola usando justamente o nome de Lázaro, o pobre Lázaro. Lázaro e o rico, é pulão, ganancioso. Lázaro é o do capítulo 11 de João, da grande realidade da ressurreição, onde Jesus se manifesta como ressurreição e vida. Lázaro é a causa da celebração do capítulo 12 de João, Betânia, quando oferece um banquete para agradecer o que Jesus realizou em casa de Marta, Maria e Lázaro, a ressurreição de Lázaro. É a causa do choro de Jesus. O menor versículo do Novo Testamento, João capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. E por 3 vezes em João 11, Jesus chora a morte de Lázaro, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo. Mas aqui hoje o texto aparece 2 figuras, Marta e Maria. Marta é um termo de origem que vem do aramaico, que significa senhora ou dona do lar.
Veja como fala de fato o que ela ocupa nesse texto do Evangelho. Ela é a figura que representa todas as outras que se colocam a serviço, que servem, são generosas. O Evangelho de Lucas coloca as mulheres como servidoras de Jesus, mas aqui é muito mais do que isso. O texto do Evangelho quer falar de algo novo para o período de Jesus e infelizmente para os dias atuais, onde infelizmente a figura feminina é tão hostilizada, porque tudo que as mulheres fazem melhor do que os homens. Vai ter gente que vai se escandalizar agora. Mas a mulher tem um olhar generoso, sensível, é capaz de perceber o detalhe nas coisas, e o homem é capaz de passar por cima e de pisar. A mulher para. A mulher tem sentimento. A mulher tem atenção. A mulher se prende ao detalhe da data. O homem é capaz de esquecer até o seu próprio nascimento. Avalie o casamento, a data do casamento, o namoro, o tempo que estão juntos. Verdade ou não é? Engraçado quando tem casais, não é? Aí a mulher, quando o padre faz uma pergunta dessa, aí a mulher olha para o marido para ver o que ele vai dizer. Porque se ele disser algo diferente em casa, a história continua. Pois bem, mas aqui a grande novidade do texto é indicando justamente a figura da mulher como discípula. Não é simplesmente alguém que pode servir, como comumente se pensava que fosse uma prática exclusivamente da mulher, como uma serviçal. Não é esta a mentalidade do texto. Lucas, ele é dado a observância da palavra. É onde de fato o tema do discípulo, daquele que escuta a palavra, é muito forte. A importância de ouvir a palavra de Deus. Vejam que quando fala da Virgem Maria, alguém chega dizendo: feliz o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram. Lucas reproduz o texto de Jesus. Jesus nos diz através de Lucas: mais felizes são os que ouvem e põem em prática. Mas ouvem. Por quê? Porque se a prática não for seguida de uma experiência de fé, de escuta da palavra de Deus, e aqui a escuta da palavra de Deus não é só ouvir, é ouvir de forma orante. Está muito comum nos dias atuais a prática da leitura orante da palavra de Deus, chamada Lectio Divina. O que é uma leitura orante? É uma leitura meditada, é uma leitura rezada, é uma leitura ruminada, onde você deseja voltar àquela palavra, você deseja extrair daquela palavra o máximo possível para a sua vida espiritual, para a sua vida humana. Você se detém daquela palavra, você se deixa julgar através daquela palavra, e aquela palavra para você é para você. Por mais que venha doer no seu coração, e quantas vezes a palavra de Deus dói mais profundamente no coração da gente? Quantas vezes a palavra de Deus nos julga, de fato exige mudança, cobra o mais profundo do nosso coração, porque senão corremos o risco de fazer como Marta, ficar atarantado de um lado para o outro. Podemos ficar atarantados de um lado para o outro, correndo com ativismo maluco, sem conteúdo. E quando fazemos isso sem um conteúdo da fé, aquilo vai se esvaziando, porque vazio já é. E por qualquer coisa cai. Porque algumas pessoas entram em grupos, em pastorais, em comunidades, começam até fervorosas na igreja, dizem: agora eu vou me converter, agora eu vou começar o caminho de conversão, vou mudar de vida, vou deixar a bebida, vou deixar isso, vou deixar aquilo, vou deixar as amizades, e do dia para a noite, porque não tem um conteúdo da mística, não tem um conteúdo da fé. O que importa na vida espiritual não é simplesmente começar, mas é perseverar. Quem perseverar até o fim será salvo. A salvação vem pela perseverança.
A mudança de vida vem pela perseverança, porque é no dia a dia da vida eclesial, da vida de igreja, que a palavra de Deus vai nos corrigindo. E espiritualmente Deus vai mudando o coração, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, o nosso jeito quebrado de ser. A nossa iniquidade, as mazelas que carregamos no coração, as iniquidades que carregamos na nossa vida, é por meio do dia a dia da vida de igreja que vamos sendo corrigidos. Por isso que não é possível um cristão, um batizado, um membro de grupo, de comunidade, coordenador religioso, que não se deixe julgar e viver na vida eclesial. Se eu não vivo na vida eclesial, o que é isso, padre? Se minimamente eu não estou na igreja, ao menos no domingo, eu não vou ser transformado nunca. Eu não vou mudar de vida nunca, porque eu vou fazer muitas coisas, e coisas, a exemplo que fez Caim. Caim trouxe também frutos para apresentar a Deus, mas Deus olhou para o de Abel. Não é simplesmente fazer coisas, e muitas coisas, mas fazê-las na presença de Deus, e fazê-las seguindo o compasso do coração de Deus, e fazê-las na obediência à palavra de Deus. Marta era senhora, e como tantos de nós queremos ser senhores de nós mesmos, donos de nossas vidas, e às vezes não aceitamos os rumos que a vida, que as realidades vão acontecendo e vão conduzindo, porque nos consideramos senhores. Aqui Senhor é Baal, Senhor aqui é ídolo, o ídolo sou eu. Eu sou o ídolo, eu sou o Senhor, não é o Deus de Israel que é o Senhor, porque se fosse o Deus de Israel eu me curvava diante dele. Abraão, no texto que nós acompanhamos do Gênesis, quando se encontra com as figuras misteriosas, se dobra no chão, se quebra no chão diante de Deus, porque contempla, diz os padres da igreja, contempla 3 figuras que profeticamente estão ali para dizer a Trindade, e adora a unidade onipotente de Deus. E a Trindade não são 3 pessoas, um único Deus? Mas do lado de Marta, tão cheia e capaz de fazer tanta coisa, está Maria. E é um nome tão comum. Maria também é Miriam ou Mara. Mas sobretudo, esse termo, essa palavra, a sua etimologia não encontra no aramaico um sentido mais profundo, senão no hebraico. Quem é Maria? É a pura? Nós pensamos logo da Virgem Maria, que não é a Maria de Betânia do Evangelho, que nós acabamos de ouvir. Não é a Maria que foi cantada na meditação, mas é a figura que nós olhamos como modelo mais perfeito de escuta da palavra de Deus. Maria quer dizer pura. Maria quer dizer também vidente, aquela que vê as coisas espirituais, e ainda aquela que é elevada. Veja como é impressionante. Aquela que vê as coisas espirituais, ela é uma figura purificada. Uma vez purificada, nada neste mundo a agarra, ela é elevada. A Virgem Maria foi elevada. É assim que nós professamos com o dogma da Assunção. Mas toda e qualquer alma, a exemplo de Maria de Betânia, pode ser elevada. Marta e Maria passaram, Jesus estava ali, Marta seguiu para fazer as muitas coisas e Maria se deteve em Jesus. O termo original, o texto do original do grego diz que Marta tinha sido quase que tomada. Ela foi consumida pelo ativismo. Muitas vezes imaginamos que estamos fazendo muitas coisas e não estamos fazendo nada. Ao final do dia nos sentimos vazios, até quando levamos a vida espiritual como Marta. Fazemos muitas coisas e acabamos não fazendo nada, porque não estamos inteiros, porque aquilo que nós estamos fazendo não é de forma orante,
não é de forma dialogal. Se eu tomo a palavra de Deus e não estabeleço um diálogo com o Senhor, eu fico perdido. Esta palavra não me purifica, esta palavra não me faz eu céu, esta palavra não me eleva. Quantas pessoas vêm para a igreja, entram e saem do mesmo jeito, porque vieram para passar o tempo, não se deixaram ferir pela palavra de Deus. Na hora da missa ficaram conversando, ficaram distraídos, trouxeram criança que eram incapazes de lidar, de educar no momento. E às vezes, o telefone ligado como bons funcionários do SAMU, que devem estar todo tempo, a todo momento, esperando uma ligação para atender. Como é que a minha vida vai ser transformada se eu não me detenho nesta palavra? Maria escolheu a melhor parte. E que parte é essa? É a mais importante. Importante de fato é ouvir a palavra de Deus de forma orante. É amar. Isso significa amar o Senhor. Não vos chamo de servos, de escravos, vos chamo de amigos. Estabeleci um vínculo de intimidade, porque eu revelei os segredos que o Pai me comunicou. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos. Eu vos chamo de amigos. Eu vos chamo de íntimos. Existe intimidade do coração de Deus com o meu coração, com o seu coração. Mas como essa intimidade pode acontecer se o meu coração estiver aberto? É de fato a antífona de comunhão de hoje. Vocês vão ouvir o padre dizendo, citando Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se abrires eu entrarei, cearemos juntos e estabelecerei morada. Mas é preciso abrir o coração. É preciso deixar que a palavra de Deus entre. Não tenha medo de deixar a palavra de Deus entrar, porque a palavra de Deus entrando muda. E é esse o medo de muita gente. Às vezes tem gente que até inconscientemente passa o tempo todo na missa conversando, procurando outras coisas, porque justamente tem medo. Sabe que na hora que Jesus entrar ele muda tudo. Você começa a perceber que as coisas que você dava importância já vão perdendo sentido. Vão se tornando coisas pálidas. Isso não é mais importante. Isso não é mais tesouro. Isso não realiza mais. Eu vou a esta viagem, eu faço isso, vou a esta festa, tenho essa prática e ainda continua, alguma coisa está faltando, existe uma sede. De fato, existe uma água que sacia, que é a água que é o Espírito Santo, que somente Jesus pode dar, porque o Espírito é dele. Ele recebeu e pode dar para quem ele quiser. Mas se nós queremos, nós temos que bater a porta. Bater e se abrirá. Pedir e vos será dado. Quem procura acha. Mas eu preciso bater a porta do coração de Deus. E eu bato a porta do coração de Deus. Bato a porta do coração de Deus quando eu busco através do sacramento, sobretudo da palavra e da Eucaristia. Espiritualmente aquela graça me é concedida e a minha vida vai sendo transformada. A minha vida vai passando por uma transformação. E quantas vezes olhamos para tanta gente na igreja que há algum tempo, já mencionei isso aqui, era de uma forma, já agem de outra forma. E começam a perceber o que está acontecendo comigo, a minha vida mudou, não era desse jeito, eu não fazia isso, eu não pensava isso. De repente, qual era a possibilidade de ir numa missa e hoje quem chama sou eu. É Jesus que está transformando, é Ele que está entrando, é Ele que está renovando, é Ele que está sendo seu amigo e você está descobrindo com Ele o que realmente é amizade. Amizade que te eleva, amizade que te faz crescer, amizade que te cobra. Não é cumplicidade, cumplicidade não é amizade, cumplicidade é inimizade. O amigo que não é verdadeiro, porque o amigo já é verdadeiro, o amigo falso é inimigo, ele cobra, ele é sincero, sem cera, sem máscara, sem aparências. Ele te diz a verdade, ele te repreende,
ele não se une à roda dos zombadores. Ele te eleva, ele te corrige, porque a nossa obrigação neste mundo, e a palavra é obrigação, não tenhamos medo de dizer esta palavra. A nossa obrigação neste mundo é fazer com que os outros que nos rodeiam cheguem ao céu, amem, conheçam e amem Jesus, e sejam amigos de Jesus e amigos dos amigos de Jesus. Tá, a felicidade está lá. A felicidade está aí. Essa é a felicidade verdadeira. Essa é a felicidade que todos nós precisamos procurar. Meus irmãos e minhas irmãs, a vida espiritual também é um exercício, é uma luta. Tem gente que acha que trabalhar só é quem está no ativismo. De modo nenhum. O grande mestre espiritual, que nós iremos celebrar dia 31 deste mês, Inácio de Loyola, foi o criador dos famosos exercícios espirituais. A alma tem que ser exercitada, não é só o corpo também, para cuidar da sua saúde, para você se sentir bem, tranquilo, poder render mais nas suas atividades, nos seus compromissos profissionais, mas a alma precisa ser exercitada. E ficamos nessa todo momento querendo dar satisfações ao mundo, dar uma aplicação de práticas que precisaríamos ter, filantrópicas, quando na verdade o primeiro compromisso do cristão é com a vida espiritual. Sim, não nega, não se negue, nem se pode negar, porque São Tiago fala que a fé sem obras é morta, mas obras de fé. Não é uma obra qualquer, é obra de fé, obra que nasce do coração de Deus, obra que leva o outro à comunhão com o Senhor. Você vai oferecer algo para alguém que está passando fome, ofereça, mas reze com essa pessoa, fale de Jesus para esta pessoa, anuncie o Evangelho para esta pessoa. Não é simplesmente dar bens temporais e passageiros, porque não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse isso ao demônio. E nós imaginamos muitas vezes que fazendo algo nós estaremos com a consciência tranquila. Vejam, semana passada o Evangelho era a parábola do bom samaritano. E hoje a igreja coloca Marta e Maria para dizer: cuidado! Cuidado, que de fato ir ao encontro de quem está caído, ser próximo, esta atitude de proximidade nasce da caridade, do amor a Cristo. E é um ato de fé. A igreja não faz filantropia, a igreja faz caridade, é caridade de Cristo. E a primeira ação de caridade é levar o outro para Deus. A prática de Marta é importantíssima, mas a de Maria também, e é mais importante. Quem diz é Jesus. Porque não lhe será tirado. Como assim, padre? No céu não existe trabalho. Mas no céu nós iremos a vida inteira ficar amando Jesus, amando a Deus. A parte de Maria não será tirada. Ambas as realidades são importantes, mas a prática, ela precisa da fé. Ela nasce da fé, da escuta da pessoa de Jesus, da palavra de Jesus, da obediência à palavra de Jesus. E estas mulheres discípulas, como os Atos dos Apóstolos mencionam no capítulo 9, versículo 36, uma tal de Tabita, que era discípula dos apóstolos, oferecia os seus bens, discípula, sim, capaz de ouvir, capaz de deixar ferir por esta palavra. Esta palavra vem do latim, dicere, que quer dizer ensinar. Aqueles que são discípulos vem do ensino. Aqueles e aquelas que se colocam em atitude de escuta, de obediência, de inserção daquele conhecimento.
conhecimento de Deus vai entrando em seus corações. Jesus tinha discípulas. Maria aqui aparece como discípula de Jesus. Como algumas mulheres com seus bens eram discípulas de Jesus. Mas é preciso não esquecer aquilo que o Evangelho hoje, de forma enfática, nos diz. Olha, existe uma ação que precede todas as demais. Para Deus o que precede é a parte que não será tirada, a mais importante. E qual será? A de ser discípulo, discípula de Jesus. A de seguir o Mestre. Seguir o Mestre na escuta de sua palavra de forma orante. Observando sua palavra à prática, mas sempre partindo da fé e voltando para a fé, para um dia participar da esperança de Deus, o céu. Por isso que a oração coleta da igreja pedia um olhar voltado, uma vida impregnada pela caridade, pela fé e pela esperança. As virtudes, os dons de Deus que recebemos no batismo, para que nós pudéssemos de fato vivenciar esta experiência. Como fez? Como vivenciou Abraão? Jesus no Evangelho mencionando a prática deste serviço, mas esse serviço repleto de fé e de atitude de discipulado. Jesus questiona os discípulos no capítulo 22, versículo 27. Estamos aí no cenáculo eucarístico de Lucas. Quem é o maior? É aquele que está servindo ou que está sentado à mesa? Mas entre vós, eu sou como aquele que está servindo. Por quê? Porque ele é aquele que ama, que segue e que vive e que realiza a palavra que ele comunica. Isso se chama testemunho. E essa palavra grega tem a ver com a vida que se oferece, que se entrega, que se sacrifica. Isso é amor. Onde não existe sacrifício, não existe amor. Amizade verdadeira. Se queremos aprender a ser amigos, aprendamos de Jesus, aquele que dá a vida por amor. Não é aquele que busca tirar vantagens, não é aquele que busca uma muleta, não é aquele que quer alguém simplesmente para balançar a cabeça a tudo que estou dizendo, como os trigos de Israel. Mas é alguém que quer ao lado um outro que eleve, que te faça olhar o mundo com o olhar de Maria, de Betânia, com o desejo de ver adiante, de se purificar daquilo que é mal, para poder um dia entrar, ser acolhido, já que acolhemos aqui na terra, sendo bons, sendo hospitaleiros, hospedando em nossos corações a palavra eterna que é o Senhor. Um dia nós seremos hospedados no céu, porque nós já estamos no coração de Deus, já estamos lá, já habitamos no coração de Deus. Que Deus nos conceda a graça de plenamente sermos acolhidos no céu. Olhemos, meus irmãos, para Marta, para Maria. Olhemos para Jesus, que nos corrige hoje, para não cairmos no ativismo, mas enchermos a nossa vida das ações, as nossas ações, todas sejam cheias de fé e de amor a Jesus. Louvado seja nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.